A franquia dos X-Men da Fox teve 13 filmes, e cada um desses teve uma cronologia mais confusa que o outro, mas já que o Wolverine do Hugh Jackman agora está se juntando ao UCM em Deadpool e Wolverine, não existe hora melhor para entender como funcionava a timeline dos filmes dos X-Men da Fox. O que era canon? Quantas linhas do tempo existiram nessa franquia? Que Wolverine é esse que o Hugh Jackman está interpretando em Deadpool e Wolverine? Entender a cronologia dos filmes dos X-Men não é tarefa fácil. A gente tem a trilogia original, os filmes com Michael Fassbender, James McAvoy e Jennifer Lawrence, os 3 filmes solos do Wolverine, os filmes do Deadpool e aqueles projetos mais isolados, tipo Novos Mutantes. O problema é que esses filmes se conectam de várias formas, mas eles também se contradizem de várias outras formas. Isso sem falar do fato que eles foram lançados fora de ordem. Você tem a trilogia original, aí você tem alguns filmes do Wolverine, aí depois você vai lá atrás com os filmes do Michael Fassbender, do James McAvoy. É uma confusão danada. Eu acredito que por trás de todos os retcons e furos de roteiro dos filmes dos X-Men, existe uma cronologia que funcione para toda a franquia, incluindo as linhas do tempo alternativas. É por isso que nesse vídeo eu vou fazer algo que muitos tentaram, mas falharam. Eu vou solucionar a cronologia dos X-Men da Fox. Pra gente começar a entender a ordem dos filmes dos X-Men, a gente tem que assumir inicialmente a existência de duas linhas do tempo. Uma antes de Dias de Futuro Esquecido e uma depois de Dias de Futuro Esquecido. E eu digo inicialmente porque ao final desse vídeo a gente vai ver que existem mais de duas timelines nessa franquia dos X-Men. Mas calma, tudo vai fazer sentido. Antes da gente começar, eu preciso estabelecer uma coisa. Nesse vídeo eu vou tentar criar a cronologia de eventos dos filmes dos X-Men. Não necessariamente a ordem certa de assistir os filmes. Até porque não existe uma ordem certa de assistir. Mas no final desse vídeo, eu vou dizer qual é a minha ordem preferida para assistir os filmes dos X-Men, incluindo os do Deadpool. Então aperte os cintos porque lá vamos nós. Linha do tempo original. A gente começa com a linha do tempo original, o linha do tempo pré-Dias de Futuro Esquecido. O evento mais antigo que a gente conhece dessa linha do tempo é o dia no qual James Howlett, que futuramente viria a ser conhecido como Logan ou Wolverine, descobre que tem garras. Isso acontece em 1845. O Wolverine tinha 13 anos quando ele descobriu os poderes dele, o que significa que lá nos anos 2000, no primeiro filme dos X-Men, o Logan tinha mais de 160 anos. A gente então vê o Logan e o Dente de Sabre, que é irmão do Wolverine nessa timeline, lutando na Guerra Civil Americana de 1861, a Primeira Guerra Mundial de 1914 e a Segunda Guerra Mundial, que foi até 1945. E aqui entra outro evento importante do timeline dos X-Men. Em 1944, na Polônia, o Eric Lenscher descobre seus poderes em um campo de concentração, naquela cena que a gente viu tanto em X-Men quanto em X-Men Primeira Classe. O futuro Magneto tinha 14 anos aqui. Em 1945, ao final da Segunda Guerra, a gente vê que o Wolverine estava no Japão quando as bombas caíram. Então a gente pula para 1962, que é quando se passa X-Men Primeira Classe. O filme diz claramente que se passa em 1962 e até inclui a crise dos mísseis de Cuba. Nesse filme, Xavier cria a escola, e a primeira classe dele inclui mutantes como Hank McCoy, Alex Summers, além da Raven e do Eric. Um ponto importante é que o Hank McCoy já estava trabalhando no cérebro quando ele conheceu o Xavier. Ao final desse filme, o professor Xavier fica paraplégico e o Eric se torna o Magneto. Agora a gente passa para X-Men Dias de um Futuro Esquecido, cuja parte no passado se passa em 1973. A gente sabe que na timeline original a Mística atirava no Bolivar Trask, o que acabava fazendo com que o programa Sentinela fosse aprovado. Isso acontece na timeline original, antes do Wolverine mudar o passado no final de Dias de Futuro Esquecido. Você ainda tá comigo? Vamos lá. Continuando na timeline original, tanto Wolverine quanto o Dente de Sabre são recrutados ao final da Guerra do Vietnã em X-Men Origins Wolverine, e é aqui que eles entram pro time do Stryker. Pouco tempo depois, o Wolverine briga com o restante do time e decide abandonar eles. Isso foi antes do Wolverine ter participado do projeto Arma X, então quer dizer que ele ainda tinha garras de osso. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que o Logan do passado de Dias de um Futuro Esquecido ainda tinha garras de osso, e esse filme também se passa ali no final da Guerra do Vietnã, provavelmente pouco após o Logan ter deixado o time do Stryker. Mas vamos esquecer os acontecimentos de Dias de um Futuro Esquecido por enquanto. Na timeline original, a gente tem os eventos principais de X-Men Origins Wolverine, que se passa ali no máximo até 1979. Isso porque a batalha final do filme acontece na 3 Mile Island, uma usina onde ocorreu um acidente em março de 1979. A usina ainda estava intacta antes da batalha. Então a gente pode dizer que esse filme se passa até no máximo em 1979. Ao final de X-Men Origins, o professor Xavier aparece para salvar os mutantes da ilha e ele tá andando. Que viagem é essa, véi? Como o professor Xavier tá andando em 1979, sendo que o acidente dele foi em 1963? Calma, tem uma explicação pra isso. Em Dias de Futuro Esquecido, a gente descobre que o Fera criou um soro pro professor Xavier voltar a andar. Só que em troca, o Xavier acaba perdendo os poderes. É por isso que em Dias de Futuro Esquecido, a gente vê o Xavier jovem do James McAvoy andando, só que sem conseguir usar os poderes psíquicos dele. Isso resolve tudo, certo? Errado. Porque em X-Men Origins, o professor Xavier usa os poderes dele ao mesmo tempo que ele anda. I can hear your thoughts. Yes. Mas vamos apenas supor que eles desenvolveram um novo soro que não supria mais os poderes do Xavier. Em 1986, a gente novamente tem o professor Xavier do Patrick Stewart andando e usando os poderes, dessa vez para recrutar a Jean Grey. E olha quem tá do lado dele, Magneto.
Mas o Magneto não tinha abandonado o Professor Xavier e os X-Men lá no final de Primeira Classe? Sim, mas esses dois já brigaram e depois se uniram e depois brigaram de novo tantas vezes que eu até perdi as contas. Talvez nessa época em que eles recrutaram a Jean, eles eram amigos e estavam trabalhando juntos no Instituto Xavier. Agora a gente vai pro primeiro filme dos X-Men em ordem de lançamento, X-Men de 2000, mas esse filme não se passa em 2000. No começo aparece uma legenda escrito em um futuro não tão distante. Então esse filme se passa um pouco depois de 2000. Aqui o Professor Xavier disse que o Magneto ajudou a construir o cérebro, o que é mais um problema. Lembra que foi o Hank que criou o cérebro lá em Primeira Classe? Mas aí, talvez o Magneto realmente tenha ajudado a construir aquela sala grandona do cérebro, a versão mais avançada. Não é um problema tão grande. O grande problema aqui é quando o Xavier diz que o Logan perdeu a memória faz mais ou menos 15 anos. 15 anos antes de 2000 e pouquinho é por volta de 1985, mas o Logan não pode ter perdido a memória antes de 1979, de acordo com X-Men Origins. Mas aí, talvez aquele acidente da usina não tenha acontecido nesse universo. Ou talvez o Professor Xavier errou as contas dele quando ele falou 15 anos. X-Men 2 se passa pouco tempo após o primeiro X-Men, cerca de 1 ou 2 meses. Não tem muito mistério nesse filme. Agora nós vamos para X-Men 3, confronto final. O filme também diz que se passa num futuro não tão distante. Então, como ele foi lançado em 2006, ele se passa um pouco após 2006. Nesse filme, o Professor Xavier morre e o Magneto perde os poderes, mas a gente vê no final que a cura não é permanente. A gente agora vai para The Wolverine, o segundo filme solo do Wolverine. Não tem data oficial nesse filme, mas ele se passa alguns anos após X-Men o confronto final. O Logan ainda está traumatizado pela morte da Jean. Na cena pós-créditos desse filme, a gente tem o Professor Xavier e o Magneto aparecendo pro Wolverine para falar da ameaça dos Sentinelas. Mas pera, o Professor Xavier não tinha morrido? Sim, mas na cena pós-créditos de X-Men o confronto final, a gente descobre que o Charles transferiu a sua mente para um corpo de um homem em coma. A partir daí, ele passou a projetar a sua imagem na mente de qualquer pessoa que visse ele. Ou seja, o Professor Xavier está em outro corpo, mas todo mundo ao redor dele, inclusive nós que estamos assistindo, vemos ele como o Professor Xavier. Mas pera, então por que ele tá de cadeira de rodas? Agora a gente vai pro futuro, de Dia de um Futuro Esquecido, no ano de 2023. Os mutantes estão sendo caçados, os sentinelas dominam o mundo e a maior parte dos X-Men já era. Mas nem tudo está perdido, porque a Kitty desenvolveu uma mutação secundária e pode mandar a mente de outras pessoas pro passado. Embora a maioria das pessoas só aguente voltar algumas horas no tempo, a mente do Wolverine aguenta ser mandada décadas no passado. E é aqui que começa a ficar interessante para nossa linha do tempo. Eles decidem enviar a mente do Wolverine 50 anos no passado pro ano de 1973 para impedir a Mística de atirar no Bolivar Trask. Se esse evento não acontecer, aquele futuro distópico de X-Men, Dias de Futuro Esquecido, não acontece. E eles conseguem. Ao final do filme, a Mística desiste de atirar no Trask e assim que ela solta a arma, a linha do tempo muda. E aqui que a gente entra na nossa nova linha do tempo. A partir do momento em que a Mística desiste de atirar no Trask, tudo que a gente conhece de 1973 deixa de existir. Ou seja, a maior parte de X-Men Origins Wolverine, a trilogia original, do Wolverine e o futuro distópico de Dias de Futuro Esquecido não existem mais. Então, essa é a linha do tempo original dos filmes dos X-Men. O prólogo de X-Men Origins Wolverine, Primeira Classe, a parte do passado de Dias de Futuro Esquecido antes da linha do tempo mudar, o restante de X-Men Origins Wolverine, a trilogia original, The Wolverine e Dias de um Futuro Esquecido. Se você quiser assistir a linha do tempo original em ordem cronológica, é mais ou menos assim que você assiste. Então agora vamos para essa nova linha do tempo que foi criada ao final de Dias de um Futuro Esquecido. Linha do tempo nova. A gente sabe que Primeira Classe também acontecia nessa nova linha do tempo, até porque a Mística não alterou nada que veio antes de Dias de Futuro Esquecido. Agora a gente vai para X-Men Apocalypse, que se passa em 1983, 10 anos após o discurso do Magneto em Dias de Futuro Esquecido. Nessa nova linha do tempo, o Scott, a Jean e a Tempestade são todos relativamente novos recrutas de um Instituto Xavier já estabelecido. Aqui o Xavier e o Magneto já estão nos seus 50 anos de idade, e a gente começa a entrar num problema que vai ficar ainda pior em X-Men Fênix Negra. Em X-Men Apocalipse, a gente também vê as origens do Wolverine, o que significa que nessa linha do tempo, eles colocaram Adamante no Wolverine em 1983. Agora a gente vai para Dark Phoenix, que se passa em 1992, o que significa que o Xavier e o Magneto já estão com 60 anos aqui. Xavier e Magneto estão com 60 anos em 1992. 60 anos. 60 anos. Sei lá, produtos Ivone, mutantes envelhecem mais lentamente do que humanos, não tem muita coisa que a gente possa fazer aqui. Ao final de Fênix Negra, a Jean Grey se sacrifica, mas ali na última cena a gente vê que a Fênix ainda existe. E se você já leu quadrinhos dos X-Men, você já sabe que a Jean sempre volta. E por que isso é importante? Porque ao final de Dia de Futuro Esquecido, o Wolverine acorda nessa nova linha do tempo no ano de 2023 e vê esse novo futuro que ele ajudou a criar. Aqui a gente vê vários personagens da trilogia original vivos, inclusive a Jean Grey. Se essa aqui é a linha do tempo nova,
Isso significa que a Jean Grey da Sophie Turner voltou em algum momento e eventualmente se tornou a Jean Grey da Frank Jensen. Não funciona perfeitamente, mas é o que os filmes estão dizendo pra gente. E o Deadpool? Bom, na época de X-Men Apocalypse, o produtor Simon Kinberg falou que todos os novos projetos de X-Men se passariam nessa nova linha do tempo. Isso quer dizer que Deadpool, teoricamente, se passa na linha do tempo pós Dias de um Futuro Esquecido. O primeiro Deadpool se passa em 2016, inclusive aqui a gente conhece o Colossus da nova linha do tempo, que é esse grandão aqui. Mas calma, a gente já não tinha visto o Colossus da nova linha do tempo no final de X-Men de Dia de Futuro Esquecido? Esse cara e esse cara são completamente diferentes. Como que esses dois filmes podem se passar no mesmo universo? Esse vídeo foi um completo desperdício de tempo. Eu vou ter que jogar todo esse trabalho fora por causa do Colossus. Eu cheguei a pensar em usar mutação secundária como justificativa do porquê o Colossus agora ser gigante, mas isso não funciona porque a cena de Dias de Futuro Esquecido se passa em 2023. A gente já estabeleceu que os filmes do Deadpool se passam ali entre 2016 e 2018, e qualquer coisa além disso seria uma forçada enorme. Então é isso. A timeline foi arruinada por causa do Colossus. Não tem nada que a gente consiga fazer para consertar isso? Tem sim. A solução para o problema do Colossus é uma que eu não queria usar, mas que eu vou ter que usar. Os filmes do Deadpool se passam em uma linha do tempo diferente. Isso resolve todos os nossos problemas e até faz bastante sentido, já que Deadpool tem todo aquele lance de quebrar a quarta parede. Ele existir num universo à parte daquela linha do tempo criada em Dias de Futuro Esquecido faz bastante sentido. E claro, em Deadpool Wolverine, que se passa 6 anos depois do segundo filme, ali em 2024, a gente tá indo para aquele limbo fora do tempo da AVT, visitando personagens de vários universos. Então agora que a gente resolveu a questão do Deadpool, vamos voltar para a linha do tempo dos X-Men pós Dias de Futuro Esquecido, porque ainda faltam 2 filmes importantes pra gente olhar. Primeiro, Novos Mutantes. Eu nem sei se você assistiu, mas ele tecnicamente faz parte da segunda linha do tempo dos filmes dos X-Men. Embora esse filme não tenha nenhuma data em lugar nenhum, ele tem que se passar antes de Logan, porque no Logan a gente descobre que nenhum mutante nasceu nos últimos 25 anos. Por fim, então, Logan. Esse filme se passa na segunda linha do tempo, mais especificamente no ano de 2029. Só que tem um probleminha. Logan diz pro Xavier que a Estátua da Liberdade foi há muito tempo, uma referência à batalha final do primeiro filme dos X-Men. Aquele filme não se passava na linha do tempo original? O que tá acontecendo aqui? A única explicação para isso é que essas versões do Wolverine e do Xavier também experienciaram uma luta na Estátua da Liberdade, não necessariamente aquela que a gente viu em X-Men de 2000. Mais uma vez, não é perfeito, mas é o que tem pra hoje. Então esse é o nosso resultado final. Linha do tempo original, linha do tempo 2 e o universo do Deadpool. Então é isso. Nós conseguimos. Nós solucionamos a linha do tempo da Fox e agora eu posso sentar e aproveitar o pôr do sol tal como Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Que? Como é que é? Emma Frost! Emma Frost? Que tem Emma Frost? Mas e a Emma Frost? Ah, é. A Emma Frost. Ah é, a Emma Frost aparece 2 vezes na linha do tempo original e elas são personagens completamente diferentes, nascidas em épocas completamente diferentes e é impossível encontrar qualquer solução para esse problema. Em X-Men Primeira Classe, a Emma Frost é uma adulta nos anos 60 e morre antes mesmo do Wolverine mudar a história, como a gente vê em Dia de Futuro Esquecido, enquanto em X-Men Origins, ela é a irmã mais nova da namorada do Wolverine nos anos 70. E lembra, esses 2 filmes se passam na linha do tempo original, então não adianta usar Dia de Futuro Esquecido como desculpa. Eu deixei a situação da Emma Frost pro final desse vídeo, porque ela talvez seja o melhor exemplo de como os produtores e roteiristas não estavam nem aí pra cronologia quando esses filmes foram feitos. X-Men Primeira Classe não era exatamente pra ser um prequel da trilogia original, ele só teria algumas referências aqui e ali. Essas 2 franquias só se juntaram mesmo lá em Dias de Futuro Esquecido quando eles resolveram trazer o elenco antigo de volta. E é aí que veio muita dessa confusão. Primeiro Colossus, agora a Emma Frost. A gente pode dizer que a Emma de X-Men Origins não é a Emma Frost e por acaso tem o mesmo nome e os mesmos poderes daquela Emma Frost dos anos 60. Mas isso só seria uma gambiarra. Tentar entender a cronologia dos X-Men da Fox é praticamente um desperdício de tempo. E é por isso que eu recomendo você assistir esses filmes na ordem que você quiser. Trilogia original, os filmes da Jennifer Lawrence, os filmes do Wolverine, tudo vale, tudo é canon. E quanto menos você pensar na cronologia, melhor os filmes ficam. Mas isso não invalida essas linhas do tempo que a gente criou, e é muito divertido tentar encontrar a forma como esses filmes se encaixam uns com os outros. Mas e você, concorda com essas timelines que eu criei? Qual seria a sua cronologia para os filmes dos X-Men? E qual seria a sua solução para o problema da Emma Frost? Deixa aqui nos comentários. E por falar em X-Men, nesse vídeo aqui eu conto como os X-Men dos anos 90 estão salvando a Marvel.